11 e uns quebradinho. Essa é a hora que é. E eu estou chegando agora em Sinop. Nós saímos de Sorriso, né? Cerca de 10 e pouquinho. E assim, a rotina na verdade começou ontem, quando eu comecei a separar as músicas, montar o set, verificar qual seria a música de entrada, baixar, cortar o que tem que cortar, né? Editar, caso precise editar os áudios também. E aí nós saímos às 10, estou chegando às 11 agora em Sinop, que é a cidade onde eu vou tocar. O casamento vai começar a passagem de som às 4. Eu vou tocar lá pelas 18. Então, teoricamente, o meu expediente só começaria às 18. Mas eu já perdi 4 horas ontem no set e mais um tanto hoje vindo pra cá. Chegando no evento, 16 e 18. Trabalhar com eventos privados sempre tem as suas surpresas. Você chega no lugar e é sempre uma decoração diferente, dependendo do tipo de evento tem flor pra tudo que é lado. Nesse caso específico era um casamento de alto padrão, classe A. Então uma coisa que não faltava era chiqueza no ambiente, se é que vocês me entendem. Claro que como eu chego muito cedo, eu chego e o pessoal ainda tá organizando a decoração, ainda estão montando as coisas. Mas só para vocês entenderem o nível de organização desse evento específico, existe uma área separada para buffet e para convidados privativos que fica separada por cortinas em um ambiente grande, como vocês podem ver nas imagens. Além disso, no caso desse casamento específico, cada mesa, cada prato, cada lugar tinha o nome de cada convidado, então não corria o risco de ninguém sentar no lugar de ninguém e os pratos eram todos marcados. Fora, claro, a questão de iluminação e painel de LED, que cada casamento, cada evento é um show à parte. Nesse caso específico, a estrutura estava super dimensionada para o tamanho do espaço. Nesse também vai ter um espaço kids ali, com umas barracas, uns brinquedos aqui para as crianças, ó. Lá no fundo vai ter um pula-pula e um escorrega inflável também, ó. Estão secos agora, mas daqui a pouco vou inflar. E esse é o lado de fora do espaço. Ainda tá fechado, mas o pessoal vai entrar por aqui, ó, a noiva. Vai ter um monte dessas velinhas aqui acesas. A entrada do pessoal é aqui, ó. Você ainda tá montando a decoração. E aí a entrada de vias de fato lá do palco. Agora eu espero o técnico chegar. Mando mensagem pra Mara pra verificar, né? A Mara atualmente é quem tá bem terceirizando. Então mando mensagem pra ela pra ver onde vai ficar posicionadas as coisas e monto as coisas em cima do palco. Eu tô só aguardando esse comando pra poder decidir aonde que eu vou ficar ali pra não atrapalhar a estrutura da banda. Aí tem uma questão que é assim, né? Dependendo do tipo de evento, você tem que lidar com burocracias e logísticas diferentes. No caso, quando você trabalha, como eu estou trabalhando agora, terceirizado de um musical, de uma empresa que agencia, de uma cerimonialista, de um espaço de evento ou qualquer coisa do tipo, você fica à mercê deles e você não tem que ter o contato direto com o cliente, né? Só empresa para empresa. Eu como empresa DJ, provedor de serviços aí de discotecagem, e eles como contratantes me dizendo aí o que fazer. Hoje eu vim com setup portátil, então é só o case da controladora e a mesinha com o pezinho mole. O case grande eu larguei em casa. Montada, setupzinho portátil, mas funciona bem. Agora eu tenho que esperar eles montar o deles pra mim colocar o meu na tomada e passar meu som também. O técnico de som fica normalmente ali na lateral do palco. E esse aqui é o técnico da banda. Às 8h16 e agora a gente começa tocando pra ninguém, como sempre. É o tal do receptivo. Eu coloquei uma playlist aqui, deixo tocando porque eu só vou começar a tocar de fato a hora que o pessoal chegar, mas eu tenho que ficar aqui nesse meio tempo, então eu já começo cuidando do som. E chegaram os primeiros convidados. Videomaker chegando. Agora são 19h16. A previsão pro receptivo banda começar era 19. Mas, como típico de casamento, o cronograma atrasou. O vocalista não recebeu a notificação de que atrasou a tempo. Já chegou, tá ali esperando. No mais, eu continuo aqui até que dê a hora. É claro que a cerimonialista disse em 5 minutos nós começamos. E já passaram mais de 20. E é isso aí, casamento é assim mesmo.
Enquanto as pessoas estão chegando, eu fico tocando ali uma música mais leve, calma, pra receber as pessoas, né? Normalmente um tropical house, alguma coisa mais low BPM e tal. Mas conforme vai se aproximando do ápice da festa, que é a entrada dos noivos, eu costumo ir acelerando um pouco o BPM e a vibe geral da situação. Nesse caso, era um casamento Granfim, então eu tava abrindo tudo com eletrônico, tocando muito eletrônico nesse momento, mas pode ser, dependendo do evento, que nesse momento eu estivesse tocando sertanejo ou já algum funk mais leve ou alguma coisa nesse sentido. Poxa, ninguém me obedeceu. Eles até vêm, mas é naquela vontade. O tempo deles. E enquanto eu vou acelerando a playlist e acrescentando um pouco de energia ao set, eu vou conversando com o cerimonialista para saber o que tá acontecendo, entender onde os noivos estão, entender se vai ter que fazer entrada, que momento que vai ser, se foi cancelado ou trocado alguma coisa. No caso desse casamento específico, atrasou em 1 hora absolutamente todo o cronograma. Então era para eles terem começado às 8 e feito a entrada dos noivos, mas acabou que eles fizeram isso somente às 9. Não chegaram, né? Estavam comendo aqui, tá? Estavam comendo aqui no camarim. Aí agora tem que dar a volta aqui. Achei que eles não estavam aqui. Não. Faz tempo que eles estão aqui. Ela foi trocar de penteado. E neste momento peço que todos se coloquem em pé, pois chegou um momento muito aguardado. Então, com muita alegria, muita animação, alto astral e energia lá em cima, vamos recepcionar os recém-casados, Valéria e Bruno! Nesse momento, se vocês prestarem atenção no meu rosto, vocês vão ver que o meu olho tá o tempo todo olhando pra tela do computador, olhando pro técnico de som, olhando pra cerimonialista e olhando pra pista de dança. Eu tô tentando cuidar de tudo com os meus olhos ao mesmo tempo, porque se qualquer coisa der errado, sou eu que vou ter que cobrir as lacunas. Exceto no caso de um problema técnico no som, que daí é o próprio técnico, é a equipe de som que resolve, mas qualquer outro problema ali é comigo. Vamos acompanhar uma dança muito especial, pois será a primeira dança deste casal, como marido e mulher. Claro que são vários protocolos a depender de cada evento. Tem noivos que preferem fazer só a valsa, tem noivos que preferem não fazer a valsa ou o brinde. Cada evento tem ali os seus pormenores, mas a regra padrão é que você vai ter ali a entrada dos noivos, a primeira dança dos noivos, talvez algum tipo de discurso ali, aí o brinde com os padrinhos e então eles vão para as fotos protocolares lá com todo mundo, foto no bolo e todo aquele rolê. Mas, como eu disse, depende de evento para evento, até porque um 15 anos é completamente diferente, um evento corporativo tem outros protocolos e assim por diante. A valsa deles, Isso é a valsa deles, O meu trabalho é estar alinhado com a cerimonialista ou cerimonial que está organizando o evento e estar preparado para lidar com qualquer tipo de situação que aconteça durante o evento ao vivo. Preparados? Todos com suas taças nas mãos? Vamos brindar? Viva os noivos! É o melhor dia da minha vida. Nervosa, mas eu queria agradecer todo mundo que tá aqui. É o dia mais feliz da minha vida, igual a gente falou. Todos que estão aqui, é importante pra gente, os parentes que vieram de fora, todo mundo. Nessa parte, entre um discurso e outro, é importante que eu esteja preparado sempre com uma música em loop ou algum tipo de playlist tocando de fundo, porque entre uma fala e outra eu sempre aumento para não deixar um silêncio constrangedor. Afinal, às vezes na passagem de microfone acabam demorando, às vezes a noiva se emociona e tal. E para não ficar aquele silêncio meio esquisito, eu sempre dou uma aumentadinha no volume. Então eu fico ali fazendo o papel de gator, né? Abaixando o volume conforme eles falam e aumentando, controlando inclusive a intensidade dependendo da necessidade do momento. Depois que os discursos se encerram, a festa continua. Muito bem, então agora convidamos os pais e padrinhos, juntamente com os noivos, para irem até a mesa do bolo para darmos início às fotos protocolares. Aos demais convidados, muito obrigada pela presença, fiquem à vontade. Foi tudo pensado e preparado com muito carinho para cada um de vocês. Tenham uma boa noite e uma boa festa. Certinho, muito obrigado, bom trabalho.
Nisso, após fazer o warm-up para as primeiras atrações, que claro, vai depender de cada atração, o tipo de música que eu vou tocar, o tipo de warm-up que eu vou fazer, até o volume que eu toco, depende aí do que vai entrar e de qual que é o contexto. Mas, uma vez feito esse warm-up, a banda começa, eu abaixo ali a tela do computador e tenho que ficar esperando. Geralmente é nesse momento que eu aprecio as habilidades musicais dos meus colegas noturnos. Agora eu tô esperando pra voltar pra fazer a troca de uma banda pra outra. Essa troca também é importante de se reparar que dependendo das atrações que vão tocar, às vezes você tá saindo de uma banda de pop, por exemplo, pra ir pra uma banda de sertanejo universitário mais voltada pro pop universitário, você toca uma coisa. Agora você tá indo de uma banda sertaneja pra uma banda para um grupo de funk, pra um MC ou qualquer coisa do tipo, você tem que fazer a transição ali. E nessas transições eu confesso que 15 anos de experiência me deram aí uma certa versatilidade em misturar as coisas das mais diversas e fazer mix e mixagens ali que muitas vezes transitam entre os gêneros, fazendo aí a transição perfeita entre as atrações. Uma vez que a banda esteja preparada ali, pronta para subir no palco, depende de cada situação. Às vezes é o DJ que comanda, às vezes é o técnico de som, às vezes é o cara da banda que vai soltar o VS ali pra banda começar a tocar. Nesse caso específico, eu que tava controlando porque eu tava fazendo as transições, né? Então o técnico já tinha liberado o áudio deles e eles só estavam esperando eu dar o sinal para eles soltarem ali o VS e iniciarem. Mas isso acontece porque o Musical in Concert, que era a banda que ia tocar ali em sequência, já trabalha comigo há bastante tempo, então geralmente a gente faz essas transições e essas trocas de uma forma bem tranquila. Nesse momento eu tô desmontando o meu equipamento para que nada fique solto, mole ou frouxo de nenhuma forma, para que caso o palco trema ou caso alguém apareça com uma bebida ou alguma coisa assim, meu equipamento não seja danificado. É sempre importante cuidar do seu equipamento e deixar as coisas ali o mais seguras possíveis para que nada de errado aconteça. Agora eu saio e a banda entra. Nesse momento, como eu sei que é uma atração que vai demorar ali o horário específico do cronograma, no caso desse evento era uma banda que ia tocar por 4 horas, então eu tenho um tempo pra fazer alguma coisa. Geralmente eu fico no começo do show ali, esperando. Esse VS também foi eu que fiz. Agora eu tenho que esperar. É 22h36 agora. E, bom, eu tenho que esperar a banda acabar pra voltar a tocar. Nesse meio tempo, normalmente quando eu converso com os técnicos, vejo ali se tá tudo certo, né? Caso dê algum problema, eu corro lá pro palco e substituo ou assumo. Mas caso esteja tudo certo, eu espero ali uma meia hora, 40 minutos e saio pra jantar, caso tenha janta no evento, ou vou comer fora, caso seja necessário. Nesse caso eu comi na cozinha ali no fundo do palco. Depois eu voltei pra ver se estava tudo certo. E aí fui pro meu carro tentar tirar um cochilo. Agora eu vim pro meu carro. São 23h23. Como eu tenho que esperar até 2h30 pra entrar, eu coloquei um despertador pras 2 e vou tentar tirar um cochilo, ver se eu consigo. Até as 2. Daí das 2 eu acordo e das 2 às 2h30 é o tempo de eu acender, né? E olhar como é que tá a pista lá pra ver o que eu vou fazer na volta. Até lá eu tento tirar um cochilo. Espremidinho todo torto aqui no carro. Ainda não consegui dormir. Tô de cara com uma luz, acenderam uma luz ali, ó. Tá bem na faixa dos meus olhos pra ajudar. A música tá alta, né? De dentro do carro dá pra ouvir um pouquinho ainda, mas não chega a atrapalhar tanto. O negócio é conseguir dormir com a luz bem no meu olho aqui. Ai, mas não deu. Vou continuar tentando, porque é 00:30. Eu vou começar às 2h30, então tem 2 horas aí ainda de espera.
E eu vou falar pra vocês que tentar dormir em dia de evento é uma coisa muito difícil. Eu geralmente não consigo, é raro eu conseguir tirar um cochilo. Então mais perto ali da hora de eu voltar, eu acabo voltando pra dentro e fico ali esperando junto com o pessoal do som e tal. É bom que eu já vou sentindo a vibe, a energia da pista, caso tenha alguma pista ainda, né? E já vou montando ali mentalmente mais ou menos o que eu vou tocar a seguir, analisando ali um pouco. Agora, eu espero a banda acabar a saideira pra eu segurar das 2h10 até as 4h. Essa parte, né, de tocar ali depois das atrações principais, geralmente fim de festa, ou segurar, né, a galera ali, a energia da galera pós atração principal, é geralmente a parte mais difícil, porque você tem que ser, além de muito versátil, você tem que estar preparado para lidar com um público que já tá cansado, bêbado, né, muitas vezes vão ficar reclamando ou pedindo música ou qualquer coisa do tipo, mas conforme você vai pegando o jeito, você meio que vai entendendo o que funciona, o que não funciona. O único jeito de aprender a fazer isso é fazendo, e como eu disse, eu já faço isso há 15 anos, então, bom, apesar desse ser meu último evento, a experiência ainda fica. E claro, depende da festa, você vai ver pouco a pouco os convidados sendo minados e só 2, 3 gatos pingados pingando, que geralmente são os gatos pingados que não vão querer que a festa acabe, né? Vai dar o horário e eles vão estar reclamando porque acabou, é cedo, e vão querer pagar mais pra você ficar mais, e muitas vezes dá bateção de boca. Mas, de novo, a parte boa de ser terceirizada é que você pode só jogar a responsabilidade em cima do contrato. Não, ó, meu contrato acaba aqui nesse horário, se quiser reclamar, reclama com o fulano que me contratou, fulano aí que me terceiriza. E aí você não pega a bucha pra você. Quando você tá começando ou quando você cuida da própria carreira por conta, é você que tem que acertar. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Mas isso é papo pra outro vídeo. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que, de fato, é muito mais difícil você tocar pra 3, 4 gatos pingados do que pra um público aí de 500, 600 pessoas ou mais. E é nesse momento que você vê quem são os verdadeiros artistas, porque tocar pra 500 é fácil, tocar pra 10 nem tanto. Finalizei. Quero apresentar o noivo pra vocês. Eu quero que você fale o seu nome e o nome da sua esposa. Bruno e a Valéria. Vocês estão casando que dia? Hoje é dia 7/6. Eu posso estar bêbado, mas eu tô ciente e eu lembro do que eu tô falando. Então tá bom. E o que ele tá falando também. E como é que é meu nome? Eu não lembro nem pra lembrar. O meu nome é fácil. Vamos escrever. Esse é o meu nome. É o meu nome. É. Tá bom, É o mesmo. Tu não vai esquecer, né? Jamais. Então tá bom. A hora que você me Jamais. ver no Redline, não esquece de mim. Beleza? Um abraço, foi um prazer. Bom, finalizado. Agora são 4h30 da manhã. E eu estou dirigindo em direção à chácara da minha sogra, porque eu vou dormir aqui em Sinop. Mas geralmente eu pegaria estrada nesse horário para voltar para casa e dormir em casa, né? Mas nesse caso, como a Jéssica tá na casa da mãe dela, eu vou lá com ela. E aí a gente vai dormir e vai ir amanhã, até porque eu tenho que buscar o Pedrinho no aeroporto amanhã também, antes da gente voltar para Sorriso. Mas para quem não tinha aí muita noção de como era, ou queria saber como era a minha rotina especificamente, esse foi um casamento. Hoje foi uma exceção à regra. Hoje foi um casamento ok, não deu barraco, não deu traição, não deu briga, não deu muita putaria, baixaria no final, né? Não teve briga para encerrar. Eu encerrei às 4 da manhã sem confusão. Os noivos super queridos, super solícitos ali. Os 3 ou 4 últimos casamentos que eu toquei pelo musical foram assim. Antes desses, eu tive alguns que deram confusão. Quando eu tava sozinho, eu tive mais experiências negativas do que trabalhando com musical. Qual que é a vantagem e desvantagem de uma coisa e de outra, né? Quando você tá por conta e os noivos te contratam assim, como terceirizado deles mesmo, ou pela cerimonialista, que daí a responsabilidade também fica sua, as buchas caem e recaem sobre as suas costas. Eles sabem quem você é e eles têm o seu contato. Qualquer reclamação dos convidados, eles vão mandar pra você. Em compensação, qualquer elogio também. Se você se dá o trabalho de ir naqueles ensaios, reuniões e tudo mais, e resolve ficar amigo deles, já fiz isso muito,
Eles até te mandam vídeo depois das músicas que eles gostaram e tal. E isso acontecia bastante quando eu trabalhava solo. Depois que eu fechei com o musical, que eu comecei a... Eu não fechei mais, na verdade, né? Depois que eu fechei com o musical, no caso, eu fechei o contrato com o musical e o musical que fechava os contratos com as noivas e noivos. Então não era mais eu a fechar os contratos, não era mais eu a conversar com os noivos, ir nas reuniões, perguntar quais eram as músicas. Eu recebo tudo pelo musical, né? Esse terceiro que tá atuando aí nessa ponte entre os noivos. E os noivos em si, eu só conheço no dia do casamento. E não existe interação, né? Eu me apago ali. Tanto que eu vou sempre com uma roupa bem neutra, uma camisa básica e tal. Prendo o cabelo, evito ir muito chamativo, igual eu vou quando é pra um show meu ou coisa do tipo. Justamente por conta de quando você vai, tipo assim, ninguém te conhece. E você conhece as pessoas que você vai tocar na hora, quanto mais apagado, melhor. Experiência própria. Se você fica marcado e tal e dá algum problema, depois eles vão caçar você, suja o nome do musical, dá problema. Fora que essa questão da roupa também, você não tá ali pra ser a atração principal, você tá ali pra dar destaque a quem é o destaque da noite, seja a empresa, seja aniversariante, seja os noivos. Então não é legal você ir com uma roupa muito chamativa, a não ser que você seja de fato a atração principal. Aí entra em algumas das desvantagens, né? Além de não ser você que fecha, ou seja, você não define exatamente o preço que você quiser no casamento, é um preço fixo que o musical escolhe pagar, você ainda reparte o valor que o musical cobra com a comissão do musical. Então você não fica com o valor cheio. Isso também é uma desvantagem. Outra desvantagem é que, como você não conheceu os noivos ou o aniversariante, ou o que quer que seja, você não conversou com eles, você não sabe quem eles são, você não pode pedir playlist, você não pode tentar entender quem eles são de personalidade, você não pode fazer perguntas. Basicamente você vai conhecer eles na hora e se vira, entendeu? No máximo, às vezes, como aconteceu nesse casamento, a noiva vai mandar um áudio dizendo mais ou menos o que ela quer ouvir. No caso, ela falou mais pra banda do que necessariamente pra mim, mas eu aproveito disso pra montar um setlist ali que vai funcionar, né, baseado naquilo que ela pediu. Mas normalmente não é assim, normalmente você chega lá e improvisa. O máximo que você tem é a música de entrada e valsa e música de brinde, né, que são músicas de momentos específicos ali. Enfim, a volta para casa. 4h40 da manhã e eu tô chegando no que seria o meu destino de hoje. Mas aí você chegou até aqui nesse vídeo e pode estar se perguntando, tá, esse cara faz isso há 15 anos, ele é bom no que ele faz, ele parece que já tá consolidado, o trabalho dele nem é mais tão difícil, por que que ele vai parar com os eventos? Quais são as razões, as justificativas que levam alguém como eu a parar com eventos desse nível, né? Pra começar a conversa, primeiro vocês têm que entender o porquê que eu virei DJ. Imagina o seguinte, eu tinha os meus 14 para 15 anos, adorava música, tava aprendendo a tocar guitarra, tinha um violão e tava nessa pira de fazer uma banda. Só que, na minha posição social, dentro do contexto que eu tava inserido e tudo mais, eu não tinha nem possibilidade de conseguir conceber a ideia de ganhar dinheiro com isso. E, por consequência, graças a isso, todas as pessoas que eu conhecia que tocavam outros instrumentos estavam pensando justamente nessa questão monetária. Então, por mais que eu até tenha me reunido ali com um amigo ou outro para fazer um trabalho ou alguma coisa assim voltado para isso, eu nunca de fato consegui montar uma banda. Fora que eu nunca fui um músico dedicado o suficiente para ter o nível técnico que era necessário para tocar com outras pessoas que estavam ali no meio musical junto a mim. O que sempre me deixava um pouco atrás deles, no sentido de que eles eram muito bons nos instrumentos deles e eu ficava para trás no meu para conseguir acompanhá-los. Então eu cheguei à conclusão de que a única pessoa que eu conseguiria acompanhar era eu mesmo. E aí eu comecei a fazer vários mixes, mesclando ali 3, 4 linhas de guitarra, brincando com bateria e fazendo outras coisas conforme eu tinha essa disponibilidade. E não demorou muito para mim entrar nesse meio também, dentro do contexto de misturar músicas diferentes, fazendo o que os músicos chamam de pupurri, ou no caso do contexto de música eletrônica, que nós conhecemos como mashup. E nessa brincadeira de fazer mashups, eu descobri que era possível fazer isso ao vivo com um software chamado Virtual DJ. E vocês precisam entender que lá para os meus 14 para 15 eu tava numa fase meio complicada em que eu não sabia direito o que eu queria do meu futuro. Eu estudava programação, eu tinha um servidor de Minecraft, eu queria trabalhar com a internet, tinha a ideia de criar conteúdo em algum momento, mas não tinha equipamento, não tinha nada, nem webcam para gravar vídeo eu tinha. E além de tudo isso, eu tinha sempre aquela pressão de que eu tinha que estudar, mas ninguém me falava bem o que eu tinha que estudar. E aí eu ficava meio perdido nessa de querer fazer as coisas que eu gosto, que no caso era narrar RPG, programar e jogar no computador, ao mesmo tempo que eu ficava
ficava fuçando nas coisas que me despertavam curiosidade. Nesse caso, mexer com informática, programação e outras coisas que à época fizeram sentido e me deram alguma grana até em alguns casos, como por exemplo criação de sites, que eu fiz alguns e fiz alguma grana com isso. Mas música nunca passou na minha cabeça como sendo uma coisa que eu queria seguir carreira ou algo do tipo. Eu não sabia nem que dava pra ganhar dinheiro com isso direito. E considerando o meu contexto familiar, em que o meu pai também não é exatamente do tipo que acredita na carreira de músico ou coisa do tipo, eu nunca vi muito futuro nisso. Era mais uma coisa que eu tratava como hobby. Só que isso mudou quando a minha madrasta me levou em uma festa que ela tava tendo com os amigos de faculdade e eu vi pela primeira vez um DJ ao vivo fazendo o que eu tava ali fazendo no meu quarto, gravando pendrive e tudo mais. Só que ele tava fazendo ali ao vivo com um equipamento, com uma DDJ, né, no seu computador ali, mixando as músicas, e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, caramba, que legal, dá pra fazer isso e as pessoas pagam pra você fazer isso. Pô, queria fazer isso. Nesse dia específico, eu até tive a oportunidade de virar uma ou duas músicas, mas como eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo no equipamento, foi só um fiasco mesmo. Porém, como eu demonstrei interesse, quando eu comentei sobre isso com meu pai, ele foi lá e pegou um equipamento emprestado desse sujeito e levou lá em casa e falou, pega aí pra você brincar. Porque o meu pai gostava de ouvir as mixes que eu mandava pra ele e, sei lá, ele de alguma forma viu que isso poderia me dar alguma renda extra. E foi assim que eu comecei, com a minha IDJ3 da Numark, usando o Virtual DJ a fazer os meus próprios mixes dentro do meu quarto. Claro que às vezes eu pegava algum outro equipamento emprestado depois que eu descobri que tinha essa possibilidade para entender como isso funcionava de fato. E aí eu comecei a desenvolver o que hoje nós chamamos de habilidade de mixagem, que na época pra mim era, eu tô treinando muito e agora eu tô ficando bom em mudar de música sem fazer parecer que mudou de música. Mas eu só fazia isso no meu quarto e eu comecei a sentir aquela vontade de fazer isso com as pessoas. Não demorou muito, nas festas na casa do meu pai, festa de família ou coisa do tipo, ele começou a chamar pra mim fazer o som nessas festas de família. Então eu comecei a ter um público um pouco mais enjoado, que é o público familiar, que sabe que você não tá ali como profissional, mas sim que você tá acessível, pra julgar essas minhas viradas, pra julgar esses meus momentos ali. E isso me abriu um catálogo mental de possibilidades muito grande, porque eu não podia tocar só o que eu gostava, eu tinha que tocar o que agradava todo mundo. E é difícil agradar uma família que tá meio bêbada, que são relativamente ecléticos, mas que não gostam de ouvir a mesma coisa por muito tempo, quando você é uma pessoa que gosta muito de ouvir, por exemplo, música eletrônica. Só que eu considero isso como uma vantagem muito positiva, porque me fez adquirir justamente esse catálogo, né? Eu comecei a tocar rock, pop, funk, sertanejo, samba, pagode, axé, MPB e música eletrônica, tudo misturado. Afinal, de uma hora pra outra, aparecia uma tia do mais absoluto nada, invocada do meu lado, e dizia assim, opa, toca um Raul Seixas, eu tava tocando tudo. E eu precisava de alguma forma fazer isso funcionar, senão era só baixar o volume e tocar a música, que foi o que eu fiz no começo. Mas eu comecei a me desafiar a fazer essas transições e quebras de ritmo e de gênero e tudo mais a funcionar. E isso foi me dando um gás, sabe? A um ponto em que eu comecei a de fato ficar bom nisso. E aí, inevitavelmente, alguns amigos foram nessas festas na casa do meu pai e me chamaram pra tocar em outras coisas, né? E nisso eu tenho que fazer uma breve pontuação aqui do meu primeiro amigo que me contratou, que foi o Paulo. E basicamente ele me contratou pra tocar no aniversário de uma menina que ele tava afim lá, uma menina que ele gostava, que era amiga dele. E ele falou, quanto que você cobra pra tocar no aniversário dela? E assim, eu tinha que levar o som, eu tinha que ser o DJ e levar o som. Eu não tinha som, mas eu tinha uma caixa de carro que eu tinha pendurado lá na parede. Eu falei, eu vou arrancar esse negócio da parede aqui, vou levar e vou fazer o som com isso, beleza? Beleza. Levei e ganhei o meu primeiro cachê. Uma vez que eu percebi que isso dava dinheiro, eu comecei a fazer ali o meu Instagram, fazer minhas redes sociais serem uma máquina de venda para vender justamente essa habilidade. Gravava vídeo tocando, gravava setzinhos ali e postava. E fui fazendo esse burburinho até que eu comecei a pegar mais eventos e mais eventos. Depois que eu saí da escola, entrei na faculdade, né? Esses eventos começaram a aparecer mais por conta da visibilidade que a faculdade me deu. E várias coisas aconteceram aí na minha vida que me fizeram ser um DJ, assim, eu diria que relativamente conhecido na minha cidade por um determinado período ali, que durou a casa dos 6 meses. Só que aí aconteceu um probleminha. O meu Instagram, que era o Instagram de DJ, ao qual eu postava esses conteúdos e também era o que eu usava para separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, tomou um banimento do Instagram, dessa rede social aí que eu detesto até hoje.
Sem motivo nenhum, sem razão nenhuma, eu acordei um dia e, meu Deus, a minha conta tinha sido banida. Tentei recuperar de todas as formas que vocês imaginarem. Eu tinha 3.000 e poucos seguidores na época, dos quais a grande maioria eram cerimonialistas e pessoas que trabalhavam com o meio de eventos que eu troquei contato e que me contratavam. Então, uma vez que eu fiquei sem Instagram, eu não tinha passado meu WhatsApp pra essa galera, eu fiquei completamente inacessível e eu também não tinha o contato deles. Então, essa ponte que eu tinha com eles ficou inacessível, eu não tinha mais ela. E claro, depois de tentar recuperar inúmeras vezes por alguns meses aí, eu entendi que realmente eu tinha perdido e aí fui lá e criei uma outra conta, comecei a crescer essa conta de novo e lá pelos 800 seguidores ela caiu também. Eu não estava entendendo absolutamente nada, eu estava muito frustrado com a rede social, estava frustrado já com a carreira, tinha começado a pandemia nesse meio do caminho e muita coisa ali na minha vida estava mudando. Nisso, eu resolvi que ao invés de focar no Instagram, ao invés de focar nessa plataforma e em ser DJ, eu ia explorar outras coisas. Visto que eu já tinha esse pezinho na mistura e nessa loucura toda de misturar sons, eu resolvi começar a produzir, resolvi aprender como é que fazia música e tal. E foi nesse processo que eu entrei na carreira de produção e comecei a abrir o meu leque de atuações para eu não sou só um DJ, mas sim sou um artista que faz muita coisa envolvendo criação, não somente apresentações artísticas. E aí o que é preciso entender para sacar o porquê que eu parei com os eventos e fui diminuindo cada vez mais, mesmo depois de ter terceirizado lá com o musical e tudo mais, a razão de eu de fato parar com os eventos é justamente por conta desse foco criativo. Como eu me dei espaço para ser um artista, para me desenvolver como um músico, como um compositor e como um DJ dentro da minha área que toca as minhas músicas, eu não tenho como mais hoje ser esse DJ eclético que toca tudo que as pessoas querem ouvir. Eu não tenho mais como ser esse cerimonialista que vai conduzir um evento. Eu estou me voltando, me direcionando para ser o que as pessoas chamam de atração principal. Atração que as pessoas contratam porque elas gostam da atração e não porque elas precisam de alguém para preencher os buracos, como vocês viram aí no meu último evento. Porque uma coisa que vocês têm que entender sobre DJ é que existem diversos tipos de DJ. Mas as grandes subcategorias são o DJ corporativo e o DJ artista. O DJ artista é aquele que tem um nome que você sabe e você conhece. Dennis DJ, Alok, Avicii, David Guetta e por aí vai. Esses DJs, a profissão deles não é ser DJ. Eles ganham muito dinheiro sendo DJ, mas a profissão deles é produtor musical. Eles fazem as próprias músicas e é por isso que vocês gostam deles. Vocês gostam deles porque eles produzem sons, porque eles passam uma mensagem, porque eles passam uma ideia. E a gente é fã de ideia, a gente é fã de artista, a gente é fã de pessoas que a gente se conecta, certo? E o DJ não é exatamente essa figura. O DJ corporativo que tá ali nos eventos e tudo mais, ele é uma pessoa que tá ali para fazer o momento. É uma profissão diferente, entende? Ele tá ali para discotecar para as pessoas, ele não tá ali para ser a atração, ele não tá ali para ser a estrela e por consequência ele não tá ali para tocar exatamente o que ele gosta, ele tá ali para agradar ao público. Ainda que haja uma mescla óbvia do que ele gosta ali e tudo mais, mas se ele não é um DJ de nome, ele não é uma pessoa que tem um nome de peso ali ou alguma coisa do tipo, esse cara vai tocar o que o público quer ouvir, ele vai tocar ali o que funciona pro evento, ele tem que ser a ponte que vai fazer o evento funcionar, ele não pode ser uma estrela ou alguma coisa do tipo, até porque geralmente ele vai fazer a ponte entre as estrelas, como eu mostrei pra vocês no caso desse evento em que a atração principal era a banda em concert que tava lá tocando. Então eu diria que o primeiro motivo de eu parar com os eventos corporativos e os eventos open format, né, é justamente esse alinhamento com a minha carreira artística, porque como open format você é tudo, você é o genérico, você é o cara que é o DJ. As pessoas vão te contratar porque elas precisam de um DJ. E eu não quero isso, eu quero que as pessoas me contratem porque elas querem ouvir o Pablo Escobar, elas querem ouvir a maluquice, elas querem ouvir a minha identidade, elas se conectam comigo e assim eu posso expressar a minha arte, né, a minha identidade artística ali no meio da minha forma. Como o Alok faz, como o David Guetta faz, como qualquer outro artista grande faz. Artista pop, Ariana Grande, artista do funk como a Anitta, artista do pagode como o Zeca Pagodinho e qualquer outro, sei lá. Se você conhece algum artista, você sabe o que eu tô falando. Você gosta do som, você gosta da ideia daquela pessoa, você gosta do talento dela, artístico, seja lá o que for, tem algo que faz com que você se conecte com ela, que faz com que você queira ir no show dela, ouvir as músicas dela. E eu quero me tornar essa pessoa, eu tô cansado, já são 15 anos sendo o pano de fundo para grandes eventos, para casamentos, para 15 anos e sabe lá Deus mais outros tipos de coisa que eu toquei, que eu ainda vou contar aqui, porque eu já toquei em muito evento que, olha,
É difícil. Se eu te contasse, você não acreditaria. Mas assim, chega. Acabou pra mim essa fase. Agora eu tô numa fase artística. Eu quero desenvolver esse meu olhar mais voltado pro meu som. Eu quero ser o produtor. Eu não quero mais ser o cara que só toca as músicas dos outros. Então esse alinhamento é um grande e primeiro motivo aí de eu querer parar com a carreira de DJ Open Format. E dentro desse contexto, eu diria também que tá um pouco saturado o mercado de DJ Open Format. Qualquer um consegue tocar hoje em dia, não é difícil adquirir técnica, não é difícil adquirir conhecimento, e os equipamentos estão cada vez mais baratos. Com R$1.000 hoje você compra tudo que você precisa para tocar num evento, né? Que é basicamente um celular ali, mais ou menos, e uma controladora usada. Então, a barreira de entrada tá baixa, por consequência tem uma saturação grande, fora que DJ Open Format tem um monte, né? Cada semana surge um novo e se aposenta mais um. Então, não é exatamente uma coisa que eu quero pra mim ficar ali no meio de um mercado que tá saturado. Além disso, o fato desse mercado tá super saturado gera uma certa falta de reconhecimento artístico, né? Porque o DJ, mesmo sendo um DJ Open Format, tá ali executando uma arte, ele tá criando, ele tá misturando coisas, fazendo a bagunça dele ali, e isso é uma forma de arte. Só que, cara, cada vez mais as pessoas estão cagando pra isso e estão mais interessadas em ir lá e ouvir aquilo que elas escutam no TikTok o dia inteiro. E isso é uma coisa muito revoltante pra muito artista, mas se eu não me posicionar como artista, vai ser esse cara que eu vou me tornar, o cara que fica reclamando que as pessoas vão pro rolê pra ouvir aquilo que elas escutam em casa e eu sou obrigado a tocar mesmo não gostando. Eu não quero me tornar uma pessoa reclamona, sabe? Então, sair desse mercado pra mim também é uma boa saída dessa identidade de reclamão que eu não quero. Eu não quero ser essa pessoa que fica reclamando do mercado, reclamando das bolhas, reclamando que o povo vai pro rolê e você tem que ser uma junk box porque ninguém respeita o trabalho do DJ, sabe? Eu não tô afim de ser essa pessoa que reclama assim. Até porque eu, dentro do meu contexto artístico, eu passei por muitas poucas situações que foram assim. Só que é aquela coisa, né? Uma batata podre, ela estraga 10 que estão boas. Então, às vezes, um evento ruim que você tem, ele perdura muito mais tempo do que 10 bons que você teve ali ao longo dos meses. Principalmente nesse mercado de Open Format, que, cara, eu já toquei em situações... Vou citar o exemplo do casamento pra manter aí a temática do vídeo, né? Eu já toquei em casamentos que o noivo traiu a noiva no dia do casamento enquanto eu estava tocando. Então, são situações desagradáveis que acabam respingando aquela energia negativa em você, sabe? E eu não gosto disso, não sou fã desse tipo de coisa. Então, isso também é uma razão aí pra minha aposentadoria de Open Format. E eu diria que o meu penúltimo motivo é uma questão de me ater à conexão, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sei que pode parecer difícil de acreditar, principalmente se você só me conhece pela internet, mas eu sou uma pessoa muito antissocial. Eu sou comunicativo, eu sei me comunicar na medida do possível ali dentro dos nichos que eu trabalho. Eu sei chegar nas pessoas, eu sei conversar, não tem problema com isso. Mas me esgota muito sair de casa. Se eu puder ficar em casa o dia inteiro, eu fico. E eu sempre fui assim, essa pessoa que não gosta de sair de casa. Tive meus problemas lá, tenho minhas terapias pra fazer. Mas assim, eu sou essa pessoa antissocial. E é difícil você ser essa pessoa quando você é um DJ que toca em eventos desse nível, sabe? Porque você precisa se conectar quando você tá tocando. Se você não se conecta com o público, você não acerta o set. É necessário você se conectar com o público. E para uma pessoa antissocial, se conectar com o público que não conversa com quem ela é basicamente eu ter que colocar uma máscara ali por 12, 15 horas às vezes, fingindo ser uma pessoa que eu não sou para fazer um trabalho do qual eu tô desgostoso no meio de pessoas que não são exatamente alinhadas com quem eu quero ser, com quem eu quero me tornar e coisa do tipo. E isso reflete em quem eu sou, me deixa triste, me deixa mal, eu chego em casa cansado, eu chego em casa estressado, então não é uma coisa que me faz bem, né? Diferente de quando eu toco num rolê artístico, vamos dizer assim, em que eu tô tocando com pessoas que se conectam comigo, que tem uma mensagem semelhante, que tem uma, sabe, é a vibe, eu não sei nem explicar, mas é uma vibe que não adianta, se você gosta de um artista X, isso fala mais sobre você do que sobre o artista, entende? O artista passa a mensagem dele, geralmente é associada àquilo que ele acredita, geralmente é um personagem, alguma coisa para ele refletir algo que ele crê, e você se conecta com esse personagem, você se conecta com essa mensagem da pessoa porque você é parecido. Então, você quer estar no meio de pessoas parecidas. Tem a ver com a sensação de pertencimento, tem a ver com a conexão, sabe? E eu, como DJ, eu cansei de tocar com públicos com os quais eu não me conecto. Isso também é um ponto. Eu tive a oportunidade maravilhosa de tocar em alguns eventos com pessoas que eram muito alinhadas com a minha identidade,
Mas eu acho que chegou a hora de só fazer isso. Já que eu tenho essa possibilidade, já que eu sou privilegiado ao ponto de poder fazer isso, né? Eu batalhei o suficiente para chegar nesse ponto. Então eu acredito que é um fechamento de ciclo. Era uma fase que eu precisava passar, que vai me ajudar bastante no futuro, eu não tenho a menor dúvida. O meu primeiro contrato eu redigi por causa disso, mesmo tendo cursado direito, né? A carreira ali de DJ me possibilitou aprender muita coisa, fazer muito contato, ter muitas essas conexões, né, para bem ou para mal. Mas apesar de ter sido um ciclo muito importante na minha vida, é um ciclo que acabou, é um ciclo que passou e agora eu vou focar na minha identidade artística, eu vou focar, cara, na minha carreira que tá relativamente promissora dentro do audiovisual, para juntar isso à música. A música é uma coisa que tá sempre presente na minha vida, eu não pretendo abandoná-la de forma alguma, né? Então, agora o que eu tô priorizando é a minha própria autenticidade. E eu posso me dar esse luxo porque eu fui DJ Open Format por muitos anos, certo? Então, assim, é muito provável que eu faça uma série nesse canal ainda, passando o meu conhecimento de anos de experiência sendo DJ Open Format pra frente, porque eu gosto ainda da ideia e tudo mais, só não é mais uma coisa que conversa comigo e com a fase que eu tô na vida. Porém, agora eu vou focar no meu lado artístico, eu vou focar no X-Track, que é um projeto de música que eu fiz, que eu tô cantando, finalmente realizando aquele sonho de ser, né, um rockstar. Ao mesmo tempo, eu tô mantendo o projeto Pablo Escobar, que é o meu projeto de música eletrônica aí, que é o meu carro-chefe, onde eu tô publicando meus sets, eu tô produzindo meus sons, fazendo parcerias já com artistas de outros estados e tudo mais. É ali que eu tô me entregando de corpo e alma. E ao mesmo tempo mantendo as paradas paralelas que eu gosto de fazer, tipo criar conteúdo igual eu tô fazendo aqui agora pra você, que foi maluco o suficiente pra chegar até esse momento nesse vídeo gigantesco, né? Inclusive, se você chegou até aqui, vamos combinar uma parada aleatória que você vai fazer nos comentários e não vai fazer sentido nenhum. Escreve nos comentários uma parada assim, tipo uma reflexão super profunda de algum filósofo, alguma parada assim, e fala, no momento que ele falou essa reflexão, eu vi que esse vídeo valia muito e não sei o que, sabe? Faz alguma parada assim, bem nada a ver, pra gerar um bait aí pra galera que for ler os comentários, porque vai ser engraçadíssimo ver isso. Enfim, esse é o motivo de eu parar de ser um DJ Open Format, de eu largar a mão de tocar em eventos, né, abertos e tudo mais. E eu acho que ficou bem claro, né? Agora eu sou o artista Pablo Escobar, eu não sou mais o DJ que toca em casamentos, eu não sou mais o DJ Open pra galera contratar. Então, se você quiser, sei lá, ouvir o meu som e eu tocando o meu som e o meu estilo de música, você pode sim me contratar. Eu continuo sendo um DJ. Eu só não sou mais o DJ tapa-buraco. Agora eu sou o DJ Pablo Escobar.